Obrigado. Som. O que vemos e o que deveríamos ver, mas não vemos. Esse é o que nós vamos conversar hoje. Vocês estão vendo que eu estou todo chique aqui, né, gente? Com um notebook, né? É que a minha impressora estragou, eu não consegui imprimir. Então não é chiqueza não, gente, é necessidade mesmo, viu? E aí eu estou aqui e batendo um pouquinho com essa tecnologia, mas está tudo aqui graças a Deus. O que vemos e o que deveríamos ver, mas não vemos. Nós vamos fazer a leitura em 2 Coríntios, capítulo 4. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler todo o capítulo, ok? Segundo Coríntios, capítulo 4. Por isso, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos à consciência de todos na presença de Deus. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, e por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amém, gente? Glória a Deus por isso, né? Essa é a palavra do Senhor. Nós vamos meditar em cima dessa palavra, principalmente a parte final, quando o apóstolo Paulo fala que não devemos colocar o nosso foco nas coisas que a gente vê, devemos colocar o nosso foco naquilo que nós não conseguimos ver, mas que estão presentes em nossa vida. Eu não sei quantos assistiram o filme Não Olhe Para Cima. Alguém aqui assistiu? Vale a pena, viu, gente? É um filme sobre apocalipse. Está na moda esse tema, porque eu acho que está para acontecer alguma coisa por aí, né? E é interessante que, mais ou menos assim, bem por cima, né, gente? Depois, se você quiser, você pode assistir o filme. Bem por cima, está vindo um meteoro grande, ele vai impactar com a terra e vai matar toda a vida na terra. Mas a liderança mundial não tem interesse em deixar as pessoas preocupadas, olhando para cima, para o asteroide que está vindo para acabar com tudo. Para que deixar todo mundo preocupado, né? Então, existe muita distração. Os líderes globais, mundiais, querem deixar todo mundo distraído, né? E quando vier o fim, veio. Alguns líderes vão tentar sobreviver, ir para um outro planeta, para uma astronave, alguma coisa do tipo, né? E está tudo bem, está tudo certo. Só que os cientistas que descobrem isso estão desesperados, eles estão contando a verdade e pior, ninguém acredita neles. E aí todo mundo prefere ficar distraído do que prestar atenção em algo ruim que vai acontecer, né? Então é mais ou menos assim o filme Não Olhe para Cima. Gente, a nossa comunidade, a nossa humanidade, todas as pessoas da face da terra, isso acontece na nossa cidade, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja. No mundo pós-pandemia, nós ganhamos anos de cansaço e desânimo geral. É geral. É para tudo quanto é lado. É difícil, com tanto desânimo e cansaço, às vezes nós queremos conversar sobre coisas sérias que a gente deveria fazer, que a gente deveria crer, que a gente deveria se esforçar mais, porque todo mundo está cansado. Parecemos um pouco da sociedade desse filme que eu estou falando. Quer saber? Eu vou me distrair. É melhor eu me distrair, porque eu estou tão cansado que eu nem vou dar conta. E se vier um meteoro mesmo lá de cima, eu vou morrer mesmo. Então deixa eu aproveitar aqui, deixa eu descansar um pouco, me distrair, que é isso que a gente leva da vida. Assim está o mundo em que nós vivemos. A maioria das pessoas não quer saber de muitos compromissos por conta disso. Nós já temos tanto, já estamos tão cansados, fatigados. É ou não é assim, gente? É desse jeito que está o mundo, né? Então, quando nós conversamos sobre isso à luz da palavra de Deus, nós vamos ver que Deus, Ele não quer permitir que sejamos vencidos por esse cansaço. Ele quer nos dar uma esperança, Ele quer nos ajudar a vencer esse cansaço. Ele quer, na verdade, que nós vivamos
descansando nele. Amém, gente? O problema é que para descansar em Deus, nós temos que pegar para nós os planos dele. E às vezes nós ficamos muito cansados porque queremos que Deus pegue o nosso plano, para Deus fazer o nosso plano dar certo. E Deus não está interessado em fazer o meu plano, o seu plano pessoal dar certo, porque Ele tem o plano dele, para a sua vida inclusive, para a minha vida. E o que Ele deseja é que eu e você nos apropriemos desse plano que Ele tem para nós, para cada um de nós. E nesse plano perfeito de Deus, todos nós vamos ter algo que não temos, não encontramos neste mundo, algo chamado descanso. Amém, gente? Então, é interessante nós estarmos olhando para esse mundo que nós vivemos. Deixa eu fazer umas perguntas aqui. Como você faz quando a luta está grande demais da conta? Como você faz? Você luta mesmo assim? Você desiste? Você quer dar uma descansadinha? Como é que você faz? Nós optamos por nos distrair, nós não gostamos de pensar nos problemas. O pior é que os problemas sempre estão no foco da nossa vida. Presta atenção, quando você vai viajar para descansar, eu não sou contra não, tá? Eu também gosto, se Deus quiser eu também vou ter isso na minha vida, amém, gente? Vocês gostam do pastor, graças a Deus, Senhor, né? É bom, mas quando a gente sai para descansar, geralmente a gente está pensando em distrair a cabeça, esquecer dos problemas, e sabe o que é o pior? Quando a gente volta, os nossos problemas parecem um pet. A gente abre a porta de casa, ele vem abanando o rabinho para a gente, né? E chegou, né? Tem alguém para atazanar. O nosso problema está lá, desse jeito, né? Feliz da vida que voltamos para ter que conviver com ele. E às vezes ele até cresceu um pouquinho de tamanho. Já aconteceu isso com vocês? Gente, eu como pastor, tantas vezes que eu saí de férias, deixei a igreja direitinho, assim, né? Depois voltei, meu Deus do céu, eu queria férias das férias depois, né? Não é assim? Já não aconteceu no teu trabalho, na tua casa? Gente, nós nos deparamos com isso o tempo todo, porque distração não resolve problema. Distração não nos dá forças para enfrentar os problemas, né? Distração, às vezes, o que a gente quer, né? Às vezes nos dá um pouco de fôlego, mas é tão pouquinho que logo você vai perder o fôlego, né? E isso, quando nós nos deparamos com tudo isso, olha os sentimentos que nós temos: medo, angústia, estresses, tudo isso, gente, né? E aqui o texto que nós lemos, nós vamos ver que Deus, Ele tem uma outra vida para nós, um outro estilo de vida, um estilo de vida que é para nós não sermos vencidos pelo cansaço. Vamos começar ali pelo versículo 5 e 6, olha só, olha a linguagem que o apóstolo Paulo usa, né? Olha aí para a sua Bíblia, olha ali para o nosso data show, olha a linguagem que o apóstolo Paulo usa, né? Ele fala assim, não pregamos a nós, mas a Jesus. Ele está tirando o foco de si mesmo, é Jesus. Nós estávamos nas trevas, mas das trevas resplandece o que, gente? A luz. Essa luz não estava em nós, o que tinha em nós era trevas. Essa luz é algo que Jesus trouxe para a nossa vida. Então, se eu foco muito em mim, eu vou encontrar muitas trevas, mas se eu foco em Jesus, eu vou encontrar a luz de Jesus. Ele é a luz em nossas trevas. Tem um salmo assim: o Senhor derrama luz nas minhas trevas, né?
E tem uma frase que eu ouvi, eu não lembro de quem, por isso que eu não coloquei o autor. Eu leio e eu não guardo muito os autores, né? É um problema que eu tenho, uma falha. Mas tem essa frase aqui que é verdadeira, e eu acho que é de alguém bem das antigas. E ele diz: Deus nos fez seus filhos para vivermos na terra como seus filhos devem viver. E como um filho de Deus deve viver, gente? Não pregando a si mesmo, mas a Cristo. Não colocando a si mesmo em primeiro lugar, mas colocando a Cristo, né? Não pensando nas trevas que podem representar os nossos problemas, as nossas dores, as nossas angústias, os nossos medos, não focando isso tudo, mas focando na luz de Jesus que agora brilha em nossas vidas. Ele veio para nos dar luz em meio às nossas trevas, e na luz de Jesus todas as trevas são dissipadas. Amém, gente? Dissipadas. Significa que mais cedo ou mais tarde nós iremos vencer tudo isso no nome de Jesus. Mas eu quero convidar você para a gente pular lá para o verso 16. Vamos lá para o verso 16? Olha que interessante. Ele fala: por isso não desanimamos, pelo contrário, o nosso exterior, o que é o nosso exterior, gente? Essa vida social que nós temos. Se desgasta, não desgasta? Quem aqui não está cansado? Duvido. Você está cansado que nem eu, não é? Faz assim com a cabeça, espero que... Senão vou pensar que só eu estou, né, gente? Todos nós estamos aqui desgastados. Mas há algo dentro de nós que não se desgasta, que se renova cada dia. Por quê? Porque Jesus habita em nós com a sua luz. Olha o verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Gente, olha que conversa mais estranha do apóstolo Paulo. Hoje a gente falou sobre tribulação lá na escola dominical, né? Tribulação, o sentido, pelo menos aqui, é você fazer uma grande pressão com o objetivo de esmagar. Você já viu aquelas máquinas que esmagam carros velhos, né, até condensar bem eles? Aquele triturador é uma tribulação. Como assim uma tribulação é leve e momentânea? Você percebe como Paulo está dizendo que a tribulação, que tem o objetivo de nos esmagar, ela tem uma força limitada, que nós não vamos ser esmagados, porque Deus... Obrigado. Vocês viram, gente? Até a bateria do microfone cansa, gente. Né? Esse papo de cansaço é real. E aí Paulo está falando isso, né? Que essa tribulação que foi feita, é da natureza da tribulação nos esmagar, mas que para nós ela pode ser uma leve e momentânea tribulação. Olha o poder de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele
se encarregou de não permitir que mais nenhuma tribulação viesse nos esmagar. Amém, gente? Ainda que essa seja a natureza da tribulação, não é isso que acontecerá conosco. E ele compara essa tribulação com um peso de glória. E na verdade ele coloca esse peso de glória acima de qualquer comparação. É como se ele falasse assim: não dá nem para comparar a tribulação que você passa com o peso da glória que Deus quer dar a cada um dos seus filhos. Olha que bênção, né? Então, ele fala para nós tomarmos uma decisão de acordo com aquilo que queremos viver. E ele fala no verso 18, né? Que nós precisamos escolher o que nós vamos focar. Se nós vamos focar as coisas que a gente vê, ou se nós vamos focar as coisas que não podem ser vistas. E dependendo do que você focar, dependendo daquilo que você colocar como foco da sua vida, isso vai acabar determinando se você vai entender ou não que Cristo está com você. E se você não entender que Cristo está com você, você vai se desesperar. Você vai ficar aflito. O medo vai tomar conta da sua vida. Toda e qualquer situação adversa, você já vai ficar num desespero assim tremendo. Mas se você aprender a colocar o foco da sua vida nas coisas que a gente não vê, você vai perceber que não vai mais ter desespero. Você não vai mais ser vencido pela angústia. Você não vai ser vencido pelo medo. E eu fiz uma tabela aqui para a gente entender como Paulo foi prático em nos ensinar exatamente como nós devemos olhar. Então olha só, o que vemos não deve ser o nosso foco, e o que não vemos e deve ser o nosso foco. Dê uma olhadinha ali a partir do versículo 7. Primeira coisa, ele diz que nós somos um vaso de barro. Do que ele está falando, gente? Do nosso corpício aqui, né, gente? Certo? Dessa carcaça aqui chamada corpo, que abriga a nossa vida. E ele fala assim, não é para você ficar olhando para esse vaso de barro, porque nós temos um tesouro dentro de nós. E em última análise, esse tesouro dentro de nós é a vida do Senhor Jesus. Amém, gente? Olha, Jesus é um tesouro de Deus para as nossas vidas. O poder dele opera em nossas vidas. Ali no versículo 8, aí ele começa a entrar mais dentro do que nós estamos falando. Olha, nós somos atribulados. O que você não deve focar? É justamente aquilo que está te atribulando. Não foque nisso. O que você tem que focar? Na verdade, de que nós não seremos esmagados. E eu já vou explicar para você por quê, tá? Então, olha, pode ser que você enfrente uma tribulação descomunal, mas o final disso não será o teu esmagamento. Tem mais aqui, ó. Ainda no verso 8. Nós enfrentamos dificuldades, né? Ali onde fala de perplexidade, são dificuldades que nós enfrentamos na vida e que nós às vezes não sabemos o que fazer. Por isso a tradução na sua Bíblia pode ser perplexo. É tanta dificuldade que você não sabe o que fazer para resolver. Não fica olhando para a dificuldade. O que você tem que olhar? Pelo fato de que, por Jesus estar dentro de nós, Ele não nos deixa ficar desanimados. Pastor,
tudo bem, eu tenho Jesus, mas aí eu estou desanimado, como é que faz? Pois é, Zé, tem alguma coisa errada, mas eu acho que não é com Jesus, não. Talvez você não esteja vivendo para Jesus. Talvez você esperasse que Jesus fosse fazer coisas que Ele não disse para você que Ele faria. E nós desanimamos fácil porque nós somos fáceis de desanimar. Mas não tem problema não, Zé. Se você desanimou, Jesus está em você e Ele pode te ajudar a reanimar de novo. Amém, gente? É isso. Olha o verso 9. Nós somos perseguidos até mesmo por causa de Jesus. É isso que nós devemos focar na nossa vida? Nossa, estão me perseguindo. É isso que eu tenho que ficar olhando? Não. Eu tenho que olhar, eu tenho que ter como foco da minha vida o fato de eu não ser abandonado por Jesus. O que Jesus falou? Eis que estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Amém, gente? Olha, Jesus está conosco. Ele não nos abandona. Eu gosto de algumas séries de humor, né? Chegaram uns rapazes lá para falar com um valentão, para devolver uma TV para a vizinha deles lá, né? E daí o porta-voz todo mundo era nerd, né, lá. E o porta-voz desses nerds começou a falar com o valentão: olha, nós viemos aqui para pedir para você devolver. Aí o valentão olha assim para ele: nós? Quando o nerd olha, ele está sozinho, gente, sozinho. Jesus nunca deixa a gente sozinho, nunca. Você pode estar passando o pior momento da sua vida, Ele está com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Ainda no verso 9, prostrados por terra, né? Assim, quando nós somos derrubados, porque as pessoas nos derrubam, gente. As pessoas passam a perna, as pessoas puxam o tapete, nós caímos muitas vezes, somos derrubados, e não precisamos e não devemos ficar olhando para isso que as pessoas fazem de mal com a gente. Sabe o que nós devemos olhar? Para o fato de que nós não somos aniquilados. Primeiro Romanos, capítulo 5, se não me engano, Paulo fala o seguinte: em Cristo Jesus nós temos paz com Deus. Então, quando enfrentamos situações de tribulação, nós não somos esmagados porque Deus não está contra nós. Nós estamos em paz com Deus. Deus não tem interesse em nos esmagar, e Ele não tem interesse em deixar ninguém nos esmagar. Quando nós somos derrubados, isso não é algo que Deus produziu na nossa vida. Se nós estamos com Ele, se nós nos rendemos a Ele, Ele não nos deixa ser aniquilados, porque todo o problema do nosso pecado foi resolvido por Jesus. Toda a nossa dívida de pecado foi paga por Jesus. Ele pagou em nosso lugar toda a nossa dívida de pecado com Deus. E esse pecado nos levaria à morte, a uma aniquilação, a um esmagamento. Mas uma vez que Jesus levou sobre si todas as nossas iniquidades, Deus não tem mais interesse em fazer nós passarmos por nada disso. Então, quando somos atribulados, quando somos derrubados, Deus não deseja o nosso fim. Ele está conosco e é Ele quem nos levanta. Amém, gente? Glória a Deus. Olha o verso 10. Nós trazemos no nosso corpo a morte de Jesus.
Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, para que não sejamos mais pecadores. Não devemos mais focar isso na nossa vida. O que devemos focar na nossa vida é a vida de Jesus manifestada em nós. É a vida de Jesus. Nós deveríamos nos lembrar sempre, a todo instante, Jesus está comigo. Quando você levanta, quando você sai da sua cama, antes de você pegar o teu celular, porque você pega, você deveria falar assim com você mesmo: Jesus está comigo, Jesus está presente. Ele não me abandonou nem enquanto eu dormia à noite, e agora que eu acordei, Ele continua comigo. Esse é o nosso foco. E o verso 11, somos entregues à morte por causa de Jesus, né? Mas a vida de Jesus, ela é manifestada em nossa vida sempre. Eu queria finalizar aqui perguntando para você o seguinte: olhando para essa lista, onde deve estar o seu foco? Gente, onde é que deve estar o nosso foco, olhando para essa lista? No primeiro quadro, o que vemos, ou no segundo quadro, o que não vemos? No segundo, né? Amém ou não amém? Espera aí, eu estou com óculos de leitura, não enxergo vocês direito. Agora vou enxergar vocês. É no primeiro ou no segundo quadro, gente? Segundo quadro. Agora presta atenção nessa pergunta. Aqui é onde deve estar o nosso foco. A pergunta agora é: onde está o seu foco hoje? O que você está focando na sua vida hoje? E deixe-me dizer uma coisa: se você está focando muito o primeiro quadro, provavelmente você está cansado. Provavelmente você está se sentindo sobrecarregado, com medo, sem certeza sobre o futuro. Você não sabe bem se tudo vai terminar tão bem assim, mas você torce que termine. Mas se o teu foco está no segundo quadro, talvez você esteja cansado também. Mas sabe o que é o melhor? É que quando você coloca o foco no segundo quadro, o que nós não vemos, você consegue descansar. Porque você aprende a colocar tudo na sua vida nas mãos do Senhor. E o Senhor resolve a nossa vida. O Senhor encaminha a nossa vida. Não é que você não vai ter problemas, você vai ter os mesmos problemas, as mesmas lutas, as mesmas dores, às vezes as mesmas enfermidades. Só que você vai estar mais em paz, você vai estar mais tranquilo, porque o Senhor vai estar com você. E você vai aprendendo a entregar a sua vida nas mãos do Senhor sempre. Amém, gente? Quero convidar você a fechar